I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go with me, I am bound for the promised. Assim fez com os filhos hebraicos, na fornalha ardente. O que a fornalha ardente fez? A fornalha ardente apenas rompeu as ataduras que os atava. Foi só isso que a fornalha fez, apenas queimou, soltando-a. Às vezes é necessário provações para romper de nós as ataduras do mundo, tirar você do mundo. Pode ser ter que tirar você do seu credo primeiro. Como um homem que esteja se afogando no rio, você tem que tirá-lo do rio antes de se tirar o rio do homem. É mais ou menos assim que às vezes Deus tem que fazer. Deixe-os colocarem você fora uma vez, então tiram o mundo de você. Tem que tirar você do mundo primeiro. Às vezes são essas dores de crescimento que causam isso. Oh, sim. Deus fica na palavra prometida para cada ano novo. Ele fica nela este ano para cumprir o que Ele tem prometido para este ano. Seja o que for, quero estar certo no centro da sua vontade no futuro, como eles estavam. Como Abraão, quando chegou ao seu cruzamento, ele não sabia como ia fazer isso. Deus lhe disse, vou dar-lhe um filho. 25 anos ele esperou, até que enfim veio o filho. Então Deus disse, agora por este filho vou tornar você pai de muitas nações. Leve-o lá em cima e mate-o. Leve-o e mate-o. Destruir aquilo mesmo que tinha ele esperado 25 anos. Leve-o e mate-o. Abraão nem se preocupou. Isso nem o incomodou. Ele apanhou a lenha e a pôs no burrinho e levou seu filho, levou-o para o topo do monte para oferecê-lo, porque Abraão sabia que o tinha recebido como um dentre os mortos. O ventre de Sara estava morto, ele era estéril, assim que não havia maneira. E o menino, ele estava com 100 anos, e ela tinha 90, assim que ele veio por uma palavra prometida. O mesmo Deus que fez a promessa disse, eu te farei pai de nações, depois de 25 anos, e tendo 100 anos, ele e a sua esposa receberam o filho. Se Deus disse para ele oferecê-lo, Deus podia ressuscitá-lo. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Sinto-me bem, sinto-me religioso. Assim como me sinto bem, sei desta coisa, Ele pode ressuscitá-lo de novo. Ficaremos naquela palavra de luz inadulterada para esta hora. Deus nos levantará quando esta geração vier, como luzes resplandecentes contra esta geração. Amém! Não é de se admirar que ele disse, a rainha do sul se levantará no julgamento com sua geração e condenará esta, porque ela veio das partes mais distantes da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que um maior que Salomão está aqui.
Como aquela pequena rainha bem distante, uma incrédula, viu aquela luz e percorreu muitas milhas pelo deserto, 3 meses nas costas de um camelo, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eles se encontravam ali mesmo com Salomão sendo um tipo, uma figura dele. E então vir e ver Wesley, Lutero, todos os outros denominações lá no passado, sendo uma figura, é um tipo do que está acontecendo agora, e passam direto por isso. Oh, muito bem. Pois assim o ano novo é determinado por Deus, apenas se determine ficar em sua palavra. Ande por onde a palavra diz para andar, ao chegarmos agora ao encerramento. Como outros, a semente eleita fez no seu dia quando viram a palavra. O que fizeram? Andaram nela, se eram semente eleita em outras eras. Pois ele é a palavra que não falha. Quantos creem que Jesus Cristo é a palavra? Oh, que coisa! Ouvi um programa outro dia de uma certa denominação de pessoas. O senhor H.M.S. Richards disse que ele tinha escrito o livro para o ano. Não quero discordar de um homem assim, apesar que, sendo adventista do 7º dia, não concordo com a doutrina adventista do 7º dia, mas com certeza que gosto do homem. Mas discordarei dele. Esse talvez seja o livro do H.M.S. Richards para o Ano Novo. Mas o meu livro e o livro dele para o Ano Novo é o livro do Ano Velho. A Bíblia é a palavra de Deus. Apenas faça ele viver o que está prometido para por ele viver. Sim, Senhor. E todo ano que vem a chegar, e todo ano que foi, ele é o Deus eterno vivendo através da palavra eterna que ele falou. Quando toda a verdade da Bíblia e toda a promessa nela foi vindicada, como tem sido no decorrer dos anos, como Deus prometeu que ele destruiria o mundo com água, e ele vindicou isso por Moisés ou por Noé. Ele prometeu que ele mandaria um libertador e tiraria Israel do Egito. Eles tinham peregrinado 400 anos. Ele fez exatamente isso. E ele jurou que levantaria Davi. E como que Davi seria um filho, Cristo seria seu filho, através de Davi viria Cristo. Como ele jurou que faria isso, ele fez justamente isso. Ele prometeu que enviaria João Batista antes da vinda de Jesus Cristo. Ele fez justamente isso. Ele prometeu que enviaria o Messias. Ele fez justamente isso. Ele prometeu que o mundo entraria num grande grupo de organizações e formaria um sistema, um poder conhecido como a besta, e se assentaria lá sobre 7 montes. Aconteceu precisamente isso. Como a igreja os perseguiria até a morte, fizeram precisamente isso. Como sairiam na reforma, fizeram precisamente isso. Como que ele prometeu em cada era que seria, e ele prometeu para esta era. E aqui está ele hoje, tornando aquela palavra viva precisamente como ele fez no princípio. Certamente que sim. E quando cada promessa for cumprida, tragada foi a morte na vitória, Jesus voltará. E o último for vindicado, então virá uma paz eterna sobre a terra e um shalom eterno. Um shalom eterno, paz, sobrevirá na terra. Quando Jesus veio, o príncipe da paz, por que não houve paz? Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Ele a está cumprindo hoje. Mas quando toda a palavra prometida, que foi um pensamento de Deus, uma palavra é um pensamento expressado. Deus, em seu pensar, a pensou e a expressou através de seus profetas. E agora ela tem que ser cumprida. E quando ele predisse para nós essas coisas para não cometermos erro e andarmos às cegas em trevas, então, quando virmos isso ser cumprido, agora ele prometeu enviar Cristo a segunda vez. E quando ele o fizer, quando Cristo vier a segunda vez, haverá um shalom eterno. Ouçam, amigos, ao encerrarmos, lembrem-se, a Bíblia é a fonte de toda sabedoria. Isso não vem do doutor, PhD, LLD, vem da palavra de Deus. Havia doutores em divindade sentados lá, centenas, e um menininho de 12 anos os repreendia, porque ele era a palavra. O menininho realmente não tinha nenhuma instrução. No entanto, ele era a palavra, porque ele era a luz falada para aquele dia. Ele estava manifestando aquela palavra. A palavra estava nele, tinha que ser. Não é para menos que o que ele dizia acontecia, porque ele era a palavra. Vocês entendem? Todos que entendem, digam amém. Ele era a palavra. Lembre-se da Bíblia, não de algum livro do ano que é escrito pelo homem. Seja a palavra de todo homem mentira, mas a minha a verdade. E cultos e religiões e assim por diante, tudo fica tão enrolado quando se põe um monte de homens nisso.
Deus nunca tratou com um grupo tal. Se Jesus viesse hoje, ele ficaria do lado dos metodistas, dos batistas, dos adventistas, testemunhas de Jeová, ciência cristã, pentecostais, presbiterianos? Não, Senhor. Certamente que ele não ficaria. É um caso individual, você e Deus. Não existe dois homens que concordem em tudo semelhantemente juntos. Não existe dois polegares iguais. Deus trata com o indivíduo. E como você sabe se ele está certo ou não? Então olhe para trás e veja se ele está com a palavra. Se ele está com a palavra, então Deus está tratando com ele. Se não está, alguma outra coisa está tratando com ele. Está vendo? Isso mesmo. Lembre-se, a Bíblia é a fonte de toda sabedoria e contém toda a esperança do futuro nela. Shalom, paz de Deus. Como uma história que foi contada uma vez sobre um menininho que perdeu seu papai antes de ter idade suficiente de ver seu pai. Apenas bebezinho, quando seu pai faleceu. Um dia alcançou mais ou menos 10, 12 anos de idade, ele tinha outro irmão, chamado João. Ele procurou o irmão e ele disse, João, o qual era vários anos mais velho, disse, você se lembra do papai? Disse, sim. Disse, como era ele? Disse, bem, ele era um homem alto e era um homem muito fino. Ele sempre era bondoso com a mamãe, e era bondoso comigo, e era bondoso com todo mundo. Ele disse, bem, é só isso que você sabe sobre ele, João? Ele disse, bem, eu lhe direi. Disse, Henrique, disse, todos dizem que eu me pareço com ele. Ele disse, todos dizem que eu tenho a natureza como a dele. Ele disse, que bom, é isso que eu quero saber. Disse, quando vejo você, vejo o papai. Aí está, quando o mundo vê Jesus Cristo, estará em você. Quando esta palavra que está escrita sobre hoje, onde se vê Jesus em Davi, quando a palavra foi manifestada através dele. Como se vê Cristo, Deus em Elias, naquele carro entrando no céu, vê Jesus em Elias, porque a palavra foi vindicada. Como se vê isso em Moisés, Jesus estava em Moisés. A Bíblia disse que sim, veja, está certo. Ele era a sarça ardente que estava com Moisés no deserto. Como as pessoas conhecerão Jesus Cristo? Quando ele vê-lo em você, quando verem Jesus em você. Pois ele disse, também fareis as obras que eu faço. Maiores do que estas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Está certo? É assim que o mundo conhece, não porque a unidade pentecostal é maior que a duanidade pentecostal, ou a duanidade é maior que a trindade, ou seja, o que tiverem, não porque a metodista é maior que a batista, ou a batista do sul recebe o prêmio este ano por todas as igrejas batistas, todos os protestantes. Eles conseguiram mais membros este ano do que qualquer uma do resto delas, entendo, pela contagem. Isso não as torna diferente. Deus não conhece você por números. Os incrédulos superam vocês em número a qualquer tempo. Os católicos superam vocês todos. O maometanismo supera todos esses. Está vendo? Você é conhecido quando Jesus Cristo vive em você, pela vida dele. É a palavra prometida deste dia, reflete-se, está vendo? Agora, a mesma palavra que estava refletida em Moisés não podia estar refletida em Elias, porque era um outro dia. A mesma que se refletiu em Noé não podia estar em Moisés. Porque, veja, Noé construiu uma arca, Moisés dirigiu um povo. Precisamente o que foi prometido. A mesma luz que foi refletida em um, não foi refletida em outro, mas uma falava da outra. O Novo Testamento todo fala desta hora. Jesus Cristo fala desta hora. Quem é, então? Algum homem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, manifestando, refletindo a luz da palavra que Ele prometeu para este dia. Quando alguém vê você vivendo como Ele, quando vê o seu caráter e a sua conduta com a palavra precisamente como Ele foi, a palavra sendo manifestada, então verá Jesus Cristo. Não tem de se olhar em algum outro lugar dizer o que esse credo ensina, o que aquele credo ensina. Eles saberão o que Deus é quando verem você. Shalom, a paz de Deus seja luz sobre você. E quando a palavra de Deus for vindicada nessa era completamente, e você a ver e crer nela, shalom a você. Encare o novo ano com isto. Coloque-o como Davi disse, eu porei continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Se você se encontrar com a morte este ano, que diferença faz? Deus prometeu que ele o ressuscitaria. Se um acidente matá-lo, que diferença faz? Você tem vida eterna. Eu o ressuscitarei nos últimos dias. Amém.
Esse algo acontecer, não importa o que é, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Fome, perigo, nudez, não importa o que seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E Ele é a palavra Shalom. Inclinemos a cabeça. Agora todos fiquem de cabeça inclinada, só um momento. Paz de Deus. Escuridão, como foi nos dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, uma reno nevada. E o mundo todo de luz vermelha será na vinda do Filho do Homem. Como foi em Sodoma, onde Deus se manifestou num ser humano que Abraão chamou de Elohim, o todo-suficiente. Ficou ali, comeu carne, bebendo leite e pão. E podia dizer o que Sara estava pensando atrás dele, na tenda. Ele disse, isso retornaria na vinda do Filho do Homem. Um pouquinho, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco, em vós, até o fim do mundo. Os judeus retornando para a terra deles. As coisas que estão ocorrendo, que estão neste dia, me preveniriam de começar a dizer-lhes até mesmo pela metade o que está ocorrendo, mas vemos isso. O que é isso? A palavra manifestada. O que você acha que os hebreus fizeram quando viram a palavra manifestada com a promessa? Prepararam-se para sair da terra. Se você não estiver pronto hoje, amigo, comece este novo ano certo. Comece com sua mão na mão de Deus, a palavra de Deus em seu coração, dizendo, Senhor Jesus, não sei que parte dessa sinfonia tu queres que eu toque, mas quando vier aquela junção para mim ser perseguido, caçoado, zombado, eu ainda assim tome minha posição, para que tua sinfonia não seja trabalhada por causa de mim. Ficarei bem com a tua palavra, não importa qual seja ela, eu ficarei bem no lugar. E quando a morte bater na minha porta, será parte da sinfonia. Sei então que, com tanta certeza como a morte baterá na minha porta, a ressurreição também baterá um dia destes. E tu me ressuscitarás. É parte da tua sinfonia. Senhor, deixa-me ser parte hoje. Tu me deixarás? Quantos gostariam de fazer esse voto? E dizer, começando este novo ano, irmão Branham, começando com este encontro agora mesmo, prometo agora a Deus tomar minha posição, nunca falhar em ficar bem com a palavra prometida dele, e viver exatamente do modo que ele prometeu, em mansidão e humildade. Que Deus tome minha vida e a coloque em sua grande sinfonia, e esse mesmo grupo ele ressuscitará nos últimos dias. Vou levantar a mão, irmão Branham, não para o Senhor, mas para Deus. Lembre-se de mim em oração. Deus abençoe vocês em todo lugar. O Senhor abençoe vocês. Minhas mãos também estão levantadas. Senhor, toma-me. Senhor Deus, nunca me deixa ficar com a mente como Judas, baseado num dólar a mais, em alguma moda do mundo, ou alguém dar uns tapinhas nas costas e dizer, ó, irmão Branham, isto é... Não, Deus, nunca deixa isso acontecer comigo. Eu tomarei o caminho com os poucos do Senhor e rejeitados. Eu serei um irmão dos homens, farei tudo o que posso, Senhor. Amarei as pessoas de todo o coração. Mas, Senhor, nunca deixa me mover desta palavra. Quero ressuscitar no último dia. E só os que estão incluídos nesta grande sinfonia, Senhor, como tenho tentado explicar esta tarde, são os que sairão no fim da folha de música. Quando a grande ressurreição e todos os anjos baterem palmas e os santos entrarão marchando... São os que têm representado essa parte, neste grande drama que tocamos, oramos, Senhor. Sabemos que num drama trocam de máscara, vão de uma coisa para outra, e foi isso que tu fizeste. Tu viestes do Espírito, Deus, o grande Jeová, e puseste a máscara de ser humano. Mudaste a tua maneira, tu mudaste, tu armaste a tua tenda. Tu vieste de Deus e te tornaste homem, para que tu morreste para redimir o homem. Tu trocaste a tua máscara. Então tu mudaste de novo e te colocaste em pessoas como máscaras, os quais creem e agem de acordo com a palavra que tu escreveste aqui. Bem-aventurados são os olhos que veem isso. Bem-aventurados são os corações que a recebem. Bem-aventurados são os ouvidos que a ouvem. Pois virá uma ressurreição quando a sinfonia terminará. Deus, deixa-nos todos estarmos aí, deixarás? Abençoa este grupinho. Falando assim, Pai, sabemos que esta fita vai por todo o mundo. E aqui está um grupinho bom que encontra-se aqui hoje, esta audiência visível aqui em Phoenix.
Oh, Deus, 15 anos de pregação dura e repreensão. E, Deus, Tu conheces o motivo. Amor. Amor é correção. Amor é repreensão. Amor é disciplinante. Oh, Deus, que eu me lance com o povo esta semana, e que Tu nos disciplines, Senhor, a Tua palavra. E vejamos o Teu poder levantar os enfermos e os aflitos, os olhos dos cegos a serem abertos, o grande Espírito Santo vir visivelmente no recinto, e todo ministro e toda a igreja fique entusiasmada. E a convenção que se aproxima dos homens de negócio, Senhor, deixa o coração de cada homem de negócio nesta cidade entusiasmado por Deus. Concede, Senhor. Não sabemos o que fazer a respeito, nada além de pedir e crer que será feito. Entregamos-nos a Ti, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, fiquemos de pé. Não sou muito bom para falar, não pronuncio as palavras certo, e quero dizer isto porque senti constrangido a dizer. Quantos aqui querem levantar a mão que entenderam o que eu quis dizer com a Sinfonia de Deus? Levantem a mão. Obrigado. Bom, vocês creem nisso? Então é uma sinfonia. Veja, você descobrirá que ela chega a uma junção. Todos estão se perguntando. Eu chamo isso de junção. Não conheço música. Caso tenha um músico aqui, ora, queira ele me perdoar pela minha maneira rústica. Mas estão tocando. Tem que ter alguma coisa para representar. O volume diminui bem baixo. Você se pergunta o que é isso? Mas veja, se você entrar no ritmo dela, você a entenderá. É dessa única maneira que você entenderá, Deus. É entrar no ritmo dela. O que é isso? Como farei? Irmão Branham, sou um fiel metodista, batista ou pentecostal. Esse não é o ritmo. O ritmo é Deus. Deus é a palavra. A palavra é Deus. O ritmo de Deus é obedecer a palavra dele. Então, quando você obedece a palavra, ele toca o ritmo diretamente a você. Então, você ocupa o seu lugar. Quando ela for abaixando, aumentando, seja o que for, você conhece essas junções. Às vezes você diz, sofrimentos e provações. Deus não disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, enquanto estou tocando minha sinfonia? E você vê então que está aflito e abatido e é perseguido, caçoam de você. Lembre-se, essa é a parte que é tocada dessa maneira. Se não for assim, então a sinfonia está desafinada. O grande compositor sabe exatamente o que está nisso. Ele sabe, ele conheceu você desde o princípio. Ele colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Ele sabe o que é para você fazer. Não importa quanto tempo passe e quão escuro pareça, tem que ser dessa forma. Mas lembre-se, se for até as sombras da morte, eu sou a ressurreição e a vida, eu o ressuscitarei. É quando o grande regente descer e abaixar aquela varinha, então o tempo já não será. Quando aquele anjo do capítulo 10 de Apocalipse pôs um pé na terra e um no mar, e um arco-íris sobre sua cabeça, ele jurou, o tempo já não será. Quando esse tempo chegar, você ressuscitará dentre os mortos. Enquanto o resto deles permanecerem ali, você entrará. Permaneça na sinfonia. Permaneça na palavra de Deus. Não importa quão duro seja, fique firme com ela, onde quer que Deus esteja tocando. Às vezes ele faz que problemas rompam as ataduras para libertá-lo. Ele faz isso. Você diz, bem, não sei o que fazer. Ele sabe. Que diferença? Você está só tocando a parte. É Ele que está com você na mão dele. Ele dirige você. Lembre-se, tudo é feito através de um sinal. Vemos o tempo em que estamos vivendo pelo sinal em que estamos vivendo. Assim que sabemos o que a sinfonia faz hoje. É um tempo de separação, tirando a luz da escuridão. Digamos isto juntos, para que não esqueçam, porque sinto de dizer isto. Está tirando a luz da escuridão. Digamos novamente, está tirando a luz da escuridão. Essa é a sinfonia de Deus. Ele está mostrando-a no céu. Ele está mostrando-a nos quadros. Ele está mostrando-a por si mesmo. Ele a prometeu na palavra, nós a vemos vindicada. Ele está separando o trigo da casca. Ele está tirando a luz da escuridão. Você crê nele de todo o coração? Cantemos o nosso bom cântico, então.
E quero dizer uma palavra aos pastores, só um minuto. Irmãos, o Senhor os abençoe. Obrigado por terem soltado suas congregações para trazê-las aqui. A vocês, pastores aí, certamente lhes agradeço. Só estou aqui. Deixe-me dizer, irmãos, pode que haja metodistas, batistas, presbiterianos. Vocês ouvem que falo justamente do mesmo modo com os pentecostais como falo com vocês? Justamente do mesmo modo. Vejam, não é se eu não puder discordar de alguém bastante, é ainda amá-lo, porque se eu discordar dele só por discordar, sou hipócrita. Não estou à altura de ficar aqui de pé. Mas se eu discordar dele por causa de companheirismo e amor e entendimento, não importa o que ele faça, ainda assim ele é meu precioso irmão. Eu permaneço com ele. Sim, verdade, é exatamente isso. Se isso não estiver em meu coração, então Deus me tire deste púlpito. Não estou à altura de estar aqui. Isso mesmo. Digo isso por causa de amor e de algo que vejo se aproximar. Ele nunca me deixou estar errado nisso até agora, porque sempre tem sido a palavra dele. Assim que Deus os abençoe. Agora, inclinemos a cabeça só um momento e cantemos este bom cântico antigo que normalmente cantamos. Eu amo, eu amo. Se a pianista, ou seja quem for, ou os que tocam a música, nos derem um acorde para ele, suponho. Sim, muito bem. Vejamos se conseguimos cantá-lo então, sem a música. Todos juntos agora, de cabeça inclinada. Acho que pararam as fitas agora. Vejam, esta fita vai a todo... Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river, by the throne of God. Yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room. Yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory. Let's just close our eyes now and sing it.